agora acabaram-se as inscrições, a palavra volta para este lado, se calhar mudava a ordem, começava aqui o António Vedães. Mas tem que ser muito rápido, não é? Pois. Então eu só ia mesmo agora 3 ou 4 questões essenciais, não é isso, que eu estou mais à vontade para falar. Primeira questão, eu acho que, eu não falei do desemprego dos professores intencionalmente, eu do desemprego dos professores falo no sindicato dos professores. O problema que me preocupa é o desemprego. E o desemprego dos professores não é mais dramático que o desemprego dos trabalhadores da construção civil ou de outros licenciados que não são professores ou de pessoas que têm apenas a escolaridade básica. Quer dizer, o problema grave dos portugueses não é o desemprego dos professores, é o desemprego. De que o desemprego dos professores é uma parte significativa. Ok. E eu digo isto porque mais grave não. Esta situação torna-se ainda mais dramática quando a maior parte, ou uma parte muito significativa dos desempregados não recebe qualquer apoio na situação em que está. Que é uma situação absolutamente dramática. O desemprego já por si é dramático. Um desemprego, desculpa lá, eu de desemprego dos professores falarei nas manifestações dos professores. Aqui falarei do desemprego, porque é esse o problema real do país. A segunda questão é essa. Ou me engano muito, ou é continuação da política de aumento mais ou menos exponencial das propinas no ensino superior, é o caminho mais óbvio da direita que temos para uma privatização eficaz do ensino superior. Uma privatização que não é uma privatização de direito, mas que é uma privatização de facto. Ou seja, o Estado paga para que alguns frequentem o ensino superior. É uma medida muito mais inteligente do que privatizá-la. É que assim continuam a ter acesso aqui os mesmos, ainda por cima beneficiam daquilo que o Estado paga. Um artigo do João Lisboa, publicado em junho do ano passado, 2012, dizia que na altura tinham abandonado o ensino superior, na altura cerca de 6 mil alunos, isto era em 2012, por dificuldades de financiamento. Porque não é só a questão das bolsas. É a questão da quebra dos salários dos pais e dos que a frequentam, que com cortes que estão com o corte e com o desemprego, acabam também por refletir a impossibilidade de manter, muitas vezes, os seus filhos nas faculdades. Isto é, os cortes salariais e o desemprego gravíssimo que em Portugal está, também contribui para que, juntamente com o preço das propinas, para que o abandono do ensino superior seja, de facto, uma realidade complicada. Eu, respondendo diretamente e com toda a amizade ali à Joana, é assim, eu aceito que provisoriamente se defina o princípio da gratuitidade tendencial do ensino superior, do ensino em geral. Mas admito que o ideal seja que ele seja de facto gratuito. E isto porquê? Portugal tem ainda uma base de frequência do ensino secundário e do ensino superior claramente inferior àquilo que precisa para se desenvolver. Mantemos um sistema, mantemos em relação aos países mais desenvolvidos da Europa, a distância que estamos, que ainda é muito grande, não vai facilitar o nosso desenvolvimento, vai facilitar ou agravar o nosso atraso. E o atraso económico que é indispensável para sairmos do buraco em que estamos. E, portanto, é insensato não apostar a sério, não só no desenvolvimento, mas até no aumento da frequência do ensino ao nível secundário e ao nível do ensino superior, onde, como nós sabemos, estamos muito longe da média dos países desenvolvidos. E não é por acaso que se desenvolvem. É que nós não desenvolvemos. Esta estrutura de baixa escolarização da população, baixa escolarização comparado com a que eles têm, não é caminho para o desenvolvimento. Poderá ser caminho para um país, enfim, subdesenvolvido, mas não é de certeza um caminho para o desenvolvimento, não é um caminho que nos permita sair do buraco em que estamos. Queria só chamar a atenção para o seguinte: ajuda-nos a desmistificar o termo refundação. Não há nenhuma refundação. O que é uma destruição? O que é a substituição de um modelo por outro? Não há um melhorar ao destruir o regime. Isto é dito com clareza por alguns políticos do governo, por outros não. Quando se fala de refundação, fala-se da criação de um regime que não tem nada a ver com a Constituição que temos, e, portanto, acho que o artigo 74 tem que ter isso em atenção. Ajuda-nos a combater um outro
eu continuo que ajudamos a combater, porque também isto é de facto uma luta interessante, politicamente interessante, e em que temos de estar todos juntos. Ajuda-nos a combater a ideia de que, ou melhor, não há nenhum Estado, por mais conservador que seja, que destrua ou que negue a existência do ensino público. O que constrói é um ensino público ou que transforma é um ensino público num ensino desqualificado. E nós podemos estar a correr para esse risco. Isto é, estamos a criar uma dualidade de ensinos em que temos um ensino público tendencialmente desqualificado, até porque não tem dinheiro para nada, e um ensino que não é público enfim, de melhor qualidade. Claro que no ensino superior isto é muito mais complicado. No ensino superior, por razões que não tenho tempo aqui para explicar, o ensino privado falhou redondamente. E por isso é que eu acho que o caminho da direita para a privatização do ensino superior é tornar as propinas e o seu custo de tal modo elevado que funcione indiretamente como uma privatização. De resto, é assim, despolitizem-se. Eu acho que um dos maiores crimes que se pode fazer numa sociedade é despolitizá-la. E eu temo que a sociedade portuguesa esteja a ficar despolitizada e mais, com raiva à política. E assim, a raiva à política facilita sempre a tarefa dos que acham que, enfim, não precisam prestar contas a ninguém porque assumem o poder suas próprias contas de risco. Gostaria de dizer mais coisas, mas já é tarde. Só queria dizer que eu gostei muito desta conversa. Também vou tentar ser o mais rápida que conseguir. Começo por sublinhar aquilo que foi aqui várias vezes dito da importância de um programa, de um debate, de uma conversa, de um texto, ainda que escrito por um grupo setorial, os estudantes, os isto, os aquilo, está sempre inserido na sociedade onde vive no momento atual. E, portanto, todas as complexidades, quer das próprias pessoas que fazem parte desse coletivo, como da sociedade onde se insere, têm que ser tidas em conta. E por isso também, João, advogado do diabo, a importância da coisa ser geral, mas também mas não pode ser geral, porque se estamos a dizer alguma coisa, estamos a dizer alguma coisa. Em relação ao argumento da Joana, também com toda a amizade, de não haver dinheiro, o problema é que o dinheiro está mal distribuído. Ouviste a intervenção do Gustavo e do João Mineiro, que falaram bastante sobre isso. O João também começou por falar sobre as empresas do PSI 20 na sua intervenção inicial. O Estado continua a ter dinheiro para dar às parcerias público-privadas, para salvar o BPN. Dizes que ninguém tem dinheiro para ir às urgências de um hospital público, e é verdade. No entanto, todos os dias o Estado dá dinheiro aos privados nas parcerias público-privadas dos hospitais. Portanto, o que acontece é que o dinheiro é mal distribuído, acho que é aquilo que nós estamos a dizer. E então, voltando ao João também, em relação à elite ou não elite, ouviste o que o Miguel Reis disse, todos os números que ele disse a respeito do ensino superior. Eu não conseguiria repetir, mas ele está a falar do ensino superior, eu estava a falar ainda do acesso a uma bolsa de doutoramento ou uma bolsa de pós-doutoramento. Posso dizer, por exemplo, no último concurso que houve 3.775 candidaturas e foram aceitas 1.378 bolsas. Sim, mas se calhar o que eu estava a querer dizer é que eu não acho que isso se pode utilizar o termo elite, porque nós normalmente, aliás, é realmente uma elite, mas provavelmente os projetos que foram escritos foram os melhores, ou aqueles que apresentavam melhores condições para essas candidaturas. Não quer dizer que os outros sejam maus. Olha, não vamos interromper, senão nunca mais saímos daqui. Vá lá. Desculpa, João. Não sei se me entendeu, mas acho que desculpa. Não é... Então eu vou entrar só no... Deixei a Joana acabar. Mas não interessa. Agora quando tu falaste nesse assunto eu lembrei... Gustavo, vais ter uma reunião no domingo para dizer se quiseres. Mas depois conversamos. Não é uma questão das bolsas que são rejeitadas serem maus projetos ou serem bons projetos. É uma questão do afunilamento que está a haver. E também aquilo que a pessoa que estava ali sentada, o Rodrigo tinha dito, das áreas que depois podem ser aproveitadas pelo mercado, pela Revolução Neoliberal, como ele disse. É isso que está a acontecer. As áreas de estudos sociais, de humanidades, de todas as
os elementos que são menos mercantilizáveis, digamos, são muito menos financiados do que as ciências naturais, tudo aquilo que se pode ser transformado numa mercadoria, que se pode vender, que se pode comprar. E além disso, também recentemente saiu uma nova lei de financiamento das universidades e das bolsas dos projetos de investigação. As bolsas passam a ser atribuídas também às instituições. Portanto, as candidaturas deixam de ser individuais e passam a ser para instituições. E isso também contribui para a elitização da investigação. Obrigada, João. Vamos acabar? Primeiro era ali para o João. Eu não sei o que é que tu queres dizer quando dizes o que é que são posições extremadas, porque um ensino gratuito para todos não é uma posição extremada. A posição extremada é o que nós temos hoje em dia. Pronto, isto é só... Deixa a consideração. Deixa a consideração. Deixa a consideração. E isso para mim é que é um extremo. A pobreza é que é um extremo. A tentativa de eliminar a pobreza não é um extremo. Depois, queria aqui fazer um apanhado mais ou menos daquilo que foi dito. Penso que o nosso combate a partir de agora tem que ser essencialmente pelo menos aquilo que eu diria número 1, mas que não será o único, que é a luta contra as propinas. Eu se calhar faço uma posição um bocadinho mais radical e não extrema, radical em relação ao António Avelange, que é eu acho que é possível avançar já com a reivindicação de propinas zero. E aí faço o que disse o João, que é propinas zero, ponto. Não há mais nada à volta. Mais nada à volta. E isto porquê? Porque saiu um livro, acho que foi em novembro do ano passado, em que havia umas contas feitas com dados do Eurostat e do INE, que mostrava que aquilo que os trabalhadores descontam dá para pagar o Estado Social. E o Estado Social é aquilo que nós precisamos para viver. Por muito que se gaste dinheiro em muitas outras coisas, o Estado Social é aquilo que nós precisamos para viver. E, portanto, a partir do momento em que este Estado Social é autofinanciado por nós, eu não preciso saber mais nada. A partir desse momento, ponho em causa tudo o que existe, ponho em causa a existência de uma dívida pública até. Porque se eu estou a autofinanciar o meu Estado Social, entre aspas, de onde é que vem esta dívida pública? Vem de tudo aquilo que foi mencionado ali, de VPNs e etc. E de falta de taxação principalmente das grandes empresas. Por último, acho que pessoalmente a intervenção que eu achei, quer dizer, por acaso não, foram duas, foi a tua e a tua, bastante importantes, que é importante nós termos um caderno reivindicativo, e aqui eu percebo completamente o teu apelo, que é o apelo à esquerda, para que se entenda, porque acho que já passou o tempo em que andávamos um bocado às turras uns com os outros, e que temos de perceber aquilo que são quase um programa mínimo, mas nesse programa mínimo avançar a toda a linha e sem ter medo de fazer ocupações, de fazer greves, de fazer mobilizações em massa, de ir para a rua falar com as pessoas, de tentar fazer com que elas percebam. É portanto politizar os outros Sim. Desculpa, deixa só o João acabar. De tentar, por exemplo, eu acho que a Joana não teve medo de falar, se calhar havia muitos aqui que tinham medo de dizer aquilo que achavam, mas, por exemplo, quando nós apanhamos com bestas como o Camilo Lourenço todos os dias na televisão de manhã, quando nós estamos a comer o pequeno almoço, a dizer-nos que não precisamos, por exemplo, de historiadores, que não precisamos de gajos das ciências sociais, porque essa malta andam aí com o livro debaixo do braço, não fazem nada, não produzem, quer dizer, toda esta panóplia de informação que é passada repetidas vezes, é fácil que depois se aceite, como dizia aqui o António Avelange, que se aceita criticamente tudo o que nos é imposto. E, portanto, eu penso que nesse sentido é muito importante que se formem, e já agora faço o convite, não sei quantas pessoas é que estão aqui do técnico,
mas eu, o Siné e a Susana já temos um grupo que está intimamente ligado ao artigo 64, mas a operar no técnico, e se este cancro se espalhasse a todas as universidades, era muito bom para politizar a universidade, para fazer pressão nas associações de estudantes e sei lá, para que mais, para tudo. E, basicamente é isto. Obrigada, João. Queria agradecer a todos os resistentes que ficaram aqui até esta hora. Acho que concordarão comigo que foi um debate importante e que deve ser continuado. Por isso, faço novamente o apelo que apareçam no domingo às 19 horas, não é? No Espaço MOB, no Bairro Alto. Obrigada a todos e bom jantar, possivelmente.